A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui que vos fala é o pastor Fernando Alberto. E você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Este é um canal voltado para o estudo e a pregação da palavra de Deus. Se você gosta de estudo bíblico, se você gosta da mensagem bíblica, se você gosta da palavra de Deus, eu quero lhe convidar e quero lhe chamar para se inscrever neste canal. E também quero lhe convidar a ativar o sininho para que você seja comunicado, notificada quando colocarmos os estudos e mensagens bíblicas aqui no canal. Amém? Compartilhe para que outras pessoas recebam também esta palavra. Amém? Vamos juntos, unidos somos mais fortes. Estudo bíblico em Mateus, capítulo de número 4. Se você tem Bíblia, eu aconselho que você pegue uma Bíblia para nós juntos lermos a palavra de Deus. Mateus capítulo 4 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao mar do Jordão, além do Jordão, a Galiléia das nações ou dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, ou a luz resplandeceu. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro,
e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram Jesus. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentados, ou tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Glória a Deus por isto. Bendito e santo é o nome de Jesus. Glorificado seja o Deus de Israel, o Deus que me conhece, o Deus que te conhece. Glória a Deus por estas palavras. Glória a Deus por esta série de estudo, onde nós temos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao versículo 25, se eu não me engano, ao 25, nós temos a tentação de Jesus e nós temos o início do ministério terreno de Jesus. Nós temos a chamada dos discípulos. Do versículo 1 ao versículo 11 do Evangelho de Mateus, nós temos a tentação de Jesus, onde Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, para ser atraído a quebrar a regra de Deus, para ser atraído pelo diabo a desobedecer a Deus. Jesus, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E existem algumas lições de Deus para a minha vida e para a sua vida neste capítulo 4 de Mateus. E nós vemos que Jesus Cristo, ele não vai para o deserto porque ele acha bom o deserto. Jesus, ele não vai ao deserto porque o deserto é um lugar bom, porque o deserto é um lugar de fartura, porque o deserto é um lugar de descanso. Não, Jesus vai para o deserto porque ele foi conduzido, ele foi levado por Deus. É Deus guiando Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, para ser provado pelo diabo. Por trás do deserto, onde Jesus estava Deus. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito
ao deserto. Isto fala de obediência. Isto fala de submissão. Isto fala de domínio. Jesus, ao ser conduzido pelo deserto para ser tentado, para ser provado pelo diabo, Jesus, ele não resiste. Jesus não questiona. Jesus não interroga a Deus. Jesus, ele não resiste à vontade de Deus de o conduzir ao deserto. E por que Jesus não resiste? E por que Jesus não questiona? Porque Jesus, ele sabia que a ida ao deserto fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Jesus Cristo, ele sabia que era necessário ele ser conduzido, ele ser levado ao deserto. Por quê? Porque o deserto fazia parte da chamada de Jesus, do ministério de Jesus. O deserto fazia parte do que Deus tinha para Jesus. O deserto fazia parte do ministério de Jesus. Jesus, ele vai para o deserto, sendo conduzido, sendo levado, sendo guiado pelo Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é a manifestação do próprio Deus. Mateus capítulo 4, Jesus, ele trouxe a revelação de quem é Deus. Jesus disse: Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, é o que está escrito. Versículo 24. Deus é Espírito. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, quem conduziu Jesus para o deserto foi o próprio Deus. Foi o próprio Criador. Foi o Pai de Jesus. Amém? Jesus, ele é servo de Deus. E Deus, o Senhor. E Jesus, na qualidade de servo, na posição de servo, ele se colocou à disposição do Criador. Jesus, ele se colocou à disposição de Deus. E Deus o conduziu, o levou ao deserto. Por quê? Porque o deserto estava sendo usado por Deus para preparar Jesus para o seu ministério. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar a guerra espiritual que Jesus, ele enfrentou. A Bíblia vai nos mostrar, como nós falamos, que Jesus, ao ser conduzido pelo deserto, ele não resiste, ele não questiona, ele não se nega, mas ele vai, ele simplesmente obedece. Verdade é que existem desertos, existem situações, existem problemas que nós não queremos passar, que nós não queremos enfrentar ou enfrentar. Existem situações que, se nós pudéssemos, que se dependesse da nossa vontade humana, não enfrentaríamos, não passaríamos. Porém, devemos entender que nós somos servos de Deus, que nós
somos filhos do Criador. E Deus, ele nos coloca onde ele quer. Deus, ele faz na nossa vida como ele quer. E assim foi com Jesus. Jesus, ele foi dominado, conduzido, levado por Deus, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É Jesus sendo conduzido ao campo de batalha. Jesus, ele é conduzido por Deus. Ele é levado por Deus para o campo de batalha. Se Jesus, ele é levado ao campo de batalha, a um deserto, para travar uma batalha, para travar uma guerra, para travar uma luta, isto me diz uma informação sobre Jesus, que Jesus, ele era um soldado de Deus, um soldado do Criador, onde Deus é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus por isto. Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é o general de todos os generais. Deus é o Senhor de todos os senhores. E Deus como Senhor, Deus como general, Deus como capitão, ele tem um exército. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, neste exército, ele é uma patente mais poderosa que existe. Glória a Deus por isto. É o soldado mais potente que existe. Lembra do centurião? O centurião, ele tinha ao seu poder um grupo de 100 soldados. Jesus, ele é mais que um centurião. Jesus, ele tem a igreja repleta de soldados à sua disposição. E você que está ouvindo esta palavra, você é um soldado de Cristo. Você é uma soldada de Cristo, onde o próprio Cristo, amando de Deus, que é o general desse exército, ele convocou você para uma batalha, para uma guerra espiritual muito forte. E ele te colocou dentro deste deserto que você está, para te preparar, para te capacitar, para que você vá, após esse deserto, assim como Jesus, a outro campo de batalha, a ganhar almas, a fazer a vontade de Deus, a ser usado, a ser usada por Deus. Amém? Então Jesus, ele como um bom soldado, ele foi de forma obediente, conduzido por Deus a um campo de batalha, a uma luta travada. Glória a Deus. Porém, Jesus, ele não foi só, ele foi, antes de ser enviado ao deserto, olha o que Deus fez primeiro com Jesus. Olha que coisa linda. Olha a sabedoria de Deus. Olha como Deus, ele age de forma soberana. Olha como Deus, ele é sábio. Ele é um general prudente, sábio. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus, está escrito assim. Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Olha que coisa linda. Quando Jesus, ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem e desce sobre Cristo. E desce sobre Jesus. Para quê? Para o revestir de poder. Para quê? Para ungir
Jesus. O batismo nas águas de Jesus é a unção de Jesus. É Jesus sendo ungido por Deus para ir ao campo de batalha. E sabemos que um dos títulos de Jesus é rei. Ele é ungido como rei. E como rei e soldado de Deus ao mesmo tempo, ele é levado para o campo de batalha. Capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 38 diz assim, Atos 10 e o 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. O que aconteceu no Rio Jordão? O que aconteceu com o batismo nas águas de Jesus? A consagração de Jesus, a unção de Jesus, o revestimento de poder sobre a vida de Jesus. No Rio Jordão, os céus se abriram. Desceu sobre Jesus o Espírito Santo de Deus. Capítulo 11 de Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, Isaías capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isto é uma profecia a respeito de Jesus. Jesus é do tronco de Jessé. Rebento é filho. Amém? Jessé foi o filho, ou melhor, foi o pai de Davi. Então do tronco de Jessé veio Davi. E de Davi o Messias. A Bíblia está nos mostrando, no capítulo 11 de Isaías, que o Messias, ele iria vir da descendência de Jessé. Quem foi Jessé? O pai de Davi. Você lembra do 1 Samuel 16? Onde Davi, ele é consagrado, ele é ungido a rei de Israel. E da descendência de Davi, quem veio? O Cristo. Lembra quando Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi? Essa expressão filho de Davi era um dos títulos do Messias. Davi, filho de Jessé e descendente de Jesus. E o profeta Isaías, ele é usado por Deus para trazer uma profecia sobre o Messias. E ele vai dizer, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2 de Isaías, diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza de Deus, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo de número 1, diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de espírito, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Profecia sobre Jesus. Profecia que cumpriu-se em Mateus capítulo 3, quando Jesus, ele é ungido, ele é consagrado por Deus, através do Espírito Santo. E ele vai ao deserto consagrado.
ele vai ao deserto no poder e na virtude de Deus. Ele vai no deserto ou para o deserto armado com a armadura de Deus. E ali no deserto é travada uma batalha espiritual tremenda. Foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não pense você que o diabo, ele apareceu na frente de Jesus. Não pense você que Jesus, ele viu o diabo na frente dele. Não, o diabo é espírito. Jesus, um ser humano. O diabo, ele agiu. Sabe onde foi que o diabo agiu em Jesus? Na mente. O diabo, ele agiu na mente de Jesus. O diabo, ele colocou na mente de Jesus a intenção dele. Qual era a intenção do diabo? O que foi que o diabo colocou em Jesus? Dúvida. Amém? Dúvida. A primeira tentativa do diabo ao tentar Jesus foi na dúvida. Amém? O diabo entrou usando a palavra, usando uma palavra de dúvida, usando a palavra da dúvida e dizendo a Jesus, Mateus 4 e o 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, ele estava com fome. Se ele estava com fome, ele estava fraco. Ele estava vulnerável. Ele estava desfalecido. Estava fraco na carne. Carnalmente falando, humanamente falando, Jesus, ele estava fraco. No deserto não tinha comida. No deserto não tinha alimento. E Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Ele não foi para jejuar, ele foi para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, é claro que ele tinha que jejuar. Não tinha comida, não tinha alimento para Jesus comer. E ele estava fraco. Quando ele está fraco, no momento da fraqueza, quem é que chega na mente de Jesus, trazendo uma oferta? O diabo. O diabo chega até Jesus e diz, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo age na mente de Jesus. E age através da dúvida, colocando em dúvida o chamado de Jesus. Colocando em dúvida, ao dizer, se tu és Filho de Deus, em outras palavras, se tu és o Messias, que veio curar, que veio libertar, que veio salvar,
que veio trazer a justiça do Criador, se tu és verdadeiramente o Messias, prova. Manifesta o teu poder. Se tu és a imagem do Deus invisível, mostra, manifesta a tua divindade, prova que tu és o Cristo, prova que tu és o Messias, prova que tu és o Salvador, transformando estas pedras em pães, porque tu tem poder. Tu não tem poder? O Criador não te deu poder? Então prova. Olha o que o diabo colocou na mente de Jesus. A batalha de Jesus estava na sua mente. A guerra que Jesus estava travando ali foi uma guerra espiritual e uma guerra mental, além da fome, a carnal. As três áreas que Jesus estava sendo provado: na carne, na mente e no espírito. Amém? As três áreas que Jesus estava sendo provado: mental, espiritual e carnal. Na mente, colocando dúvida. Na mente, agindo na dúvida, trazendo uma mensagem subliminar para Jesus, trazendo uma palavra de dúvida, colocando em dúvida o chamado de Jesus, colocando em dúvida na mente de Jesus, querendo conduzir Jesus a duvidar do Pai, do Criador, da soberania de Deus, da escolha de Deus, do chamado de Deus para Cristo. Isto é a guerra mental. No espiritual, provando, levando Jesus a duvidar também do seu poder espiritual, da sua divindade, do seu poder que o Criador tinha dado a ele. E na carne, a fome, a fraqueza carnal. Quem sabe você está em uma dessas lutas. Mas a área principal em que Jesus ele é provado, o início é na mente. Na mente através de quê? Através do olhar. O diabo, ele mostra a Jesus pedras. Amém? Ele mostra a Jesus pedras. Ele age na mente, levando Jesus a olhar, a ver. E em seguida ele quer criar na mente de Jesus uma imagem. E diz: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Quando o diabo fala a palavra pão, o que é que aparece na mente de Jesus? Ele com fome, aparece o quê? Aparece uma imagem mental de um pão. E em seguida, Jesus comendo pão. O diabo ele estava querendo dominar a mente de Jesus. O diabo estava querendo prender a mente de Jesus. Ele estava querendo ganhar a mente de Jesus. Esta era a maior guerra de Cristo, a guerra mental. Se o diabo conseguisse dominar
a mente de Jesus, ele dominaria Jesus. Ele controlaria Jesus. O diabo ele vem como um manipulador. Ele vem com a palavra de manipulação, para manipular, para controlar, para dominar a mente de Jesus. Por que a mente? Porque a mente é por onde somos guiados. A mente é onde nascem os pensamentos. E os pensamentos é onde nascem os sentimentos. E os sentimentos é que nos leva à ação. E a ação é que nos traz os resultados. E o diabo ele age como um manipulador. Manipulando Jesus. Porque o manipulador é aquela pessoa que controla a sua mente para que você faça aquilo que a pessoa quer que você faça. E foi assim que o diabo agiu. Ele agiu na mente de Jesus, através do olhar. Amém? Os olhos são as janelas da alma. A alma é a sede das emoções. A alma é a mente. Amém? A alma é a mente. E a palavra de Deus vai nos mostrar que o diabo chegou-se a Jesus. Chegou-se como? Como um espírito maligno? Chegou-se como? Como um espírito feio? Como você acha que o diabo chegou até Jesus? Como? Como um dragão? Como uma serpente? Como um bicho de 7 cabeças? Como um bicho feio? Não. Não, ele chegou invisível, agindo na mente de Jesus, querendo causar o quê? Dúvida, perturbação na mente de Cristo. Hoje mudou? Não, de maneira nenhuma. Amém? A área principal, a principal área da nossa vida, a principal parte de nós que o diabo ataca é a mente. E ele usa o olho, a nossa visão. Foi assim com Davi. Segundo Samuel capítulo 11, o que é que aconteceu? O que foi que aconteceu? Davi estava tomando banho, não foi para a guerra, não foi para a batalha, foi tomar um banho, e quando estava tomando banho, ele viu Betseba, a mulher de Urias. O olho viu. O que aconteceu? A mente de Davi, desejou Betseba. Davi adulterou com Betseba. Pecado. É aí onde o adversário entra, através da mente. Eu não sei como está a sua mente agora. Também não sei qual o seu deserto. Mas neste estudo tem uma instrução de Deus para a sua vida. Amém? Neste estudo tem algumas instruções de guerra de Jesus para você. Como ir de um cristão medroso a um soldado da fé matador de demônios. Guerra espiritual. Batalha espiritual. Jesus Cristo, ele foi atacado na mente. A guerra mental. E o diabo chega até ele e diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele age na mente, usando a visão, mostrando uma pedra,
essa pedra, ele cria na mente de Jesus uma imagem mental de pães. Quando você pronuncia uma palavra, a sua mente traz uma imagem daquela palavra. Nós pensamos em imagens. Pensamentos são imagens. Amém? Esta imagem, ela vai despertar um sentimento, uma vontade. E essa vontade vai gerar uma ação. E esta ação, um resultado. Mas Jesus, ele age. Observe que o diabo ataca a mente de Jesus. Versículo 3. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A mente de Jesus não está vulnerável aos ataques do adversário. A mente de Jesus não estava vulnerável ao ataque do adversário. Na mente de Jesus, no coração de Jesus, estava a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Esta palavra está escrita também em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando Deus disse a Israel, quando Israel passou 40 anos no deserto, e Deus disse: eu deixei você ter fome, eu deixei que você tivesse fome, para você entender que nem só de pão viverá o homem. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus, na sua mente, a guerra estando travada, ele usa a palavra. A palavra de Deus está viva, está eficaz, está com força na mente de Jesus. E é esta arma poderosa que Jesus ele usa para vencer o diabo. E em todas as investidas do diabo, versículo 5, então o diabo o transportou para a cidade santa. Estou lendo Mateus 4, 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A guerra, a batalha de Jesus, ela estava sendo travada na mente. Uma guerra mental. O campo de batalha que Jesus enfrentou no deserto foi na mente. E a arma principal do diabo foi a palavra.
uma palavra, uma mensagem de dúvida, era o diabo agindo como um manipulador, querendo manipular Jesus, querendo controlar a mente de Jesus, para que Jesus fizesse aquilo que ele queria. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas manipuladoras? Você conhece pessoas que atacam a mente das pessoas para manipulá-las, para dominar, para controlar? Existem muitas pessoas que agem assim. A mídia, ela age assim. A mídia, ela age na manipulação. Ela manipula a sociedade. Ela manipula as pessoas. Políticos, boa parte deles agem assim. Manipulam os leitores. Manipulam as pessoas para que as pessoas façam o que eles querem. Para que as pessoas façam o que a mídia quer. O que os políticos querem. Existem amigos que agem assim. Manipulam para que os amigos façam o que eles querem. Existem esposos que agem assim. Manipulam suas esposas para que elas façam o que eles querem. Existem esposas que agem assim. Manipulam os esposos para que eles façam o que elas querem. Existem mães que agem assim. Manipulam filhos, manipulam filhas, dominam a mente para que a pessoa faça o que elas querem. Existem líderes espirituais que agem assim. Manipulam os liderados, manipulam os crentes, manipulam a igreja para que os crentes façam o que eles querem. Amém? Tomando proveito da situação. Onde estava Jesus? No deserto. Como estava Jesus? Fraco, vulnerável. Amém? Então chega o diabo como um oportunista para tomar proveito da oportunidade, da fraqueza de Jesus, para o manipular, para o dominar. Quem fez isto? Você lembra de Dalila e Sansão? Dalila ganhou a mente de Sansão. Dalila manipulou Sansão. E uma vez que Sansão estava manipulado, ele estava dominado por Dalila e fez o que ela quis. É mesmo assim que acontece. Amém? Existem mães que dominam filhos através da manipulação. Existem líderes que dominam liderados através da manipulação. Existem esposos que dominam esposas através da manipulação. Existem esposas que dominam esposos através da manipulação. Existem amigos que dominam amigos através da manipulação. Existem patrões que dominam empregados através da manipulação, através da fraqueza. Isto é triste. Isso chama-se covardia. Isto chama-se covardia. Isto não é sabedoria. E existem alguns manipuladores que se acham sábios, que se acham sabichão, inteligente, sabidos, mas são manipuladores, são aproveitadores. Se você está nesta situação, se você está em um deserto,
em um momento de fraqueza, você tem que prestar atenção aos manipuladores. Capítulo 4 de Mateus, versículo de número 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, no momento da fraqueza, o manipulador chegou com a palavra bem sutil, que aparentemente parecia uma solução, não é assim? Parecia a salvação da pátria, uma proposta irrecusável aparentemente. Aparentemente, a proposta do tentador para Jesus, todas as propostas pareciam irrecusáveis. Porém, Jesus, ele sabia. Porém, a mente de Cristo estava na palavra. A mente de Cristo estava voltada para a palavra de Deus. A mente de Cristo estava firme na palavra. Que palavra? Promessa, convicção, certeza absoluta do seu chamado, da sua missão de vida. Jesus, ele sabia. Jesus, ele tinha plena convicção no coração dele, que ele era o Filho de Deus, que ele veio para salvar, que ele veio para curar, que ele veio para libertar, que ele veio para morrer na cruz do Calvário. Ele sabia disto, que ele veio para ser rei, mas ele não precisava provar nada para o tentador. Eu quero lhe dizer, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar que é crente. Você não precisa provar que é liberto, que é liberta. Você não precisa provar para ninguém que Deus mudou a tua vida, que Deus mudou o teu caráter, que Deus mudou, transformou você. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus está usando a minha boca para dizer a você o que está escrito no Salmo 23, ou melhor, 37 e o 23. Salmo 37 e 23 está escrito: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37 e 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você não tem que perder o seu tempo dando satisfações para a família, para irmão, para a irmã, para amigos, para amigas, para patrões, para a igreja, para líderes. Não, não. Você não tem que dar satisfações para ninguém. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quem vai mostrar a tua mudança, quem vai mostrar a tua transformação, é a tua conduta, é os teus passos, é através dos teus passos, é através dos teus testemunhos que o Senhor irá provar, irá mostrar que Ele te mudou, que Ele transformou a tua vida. Amém? Você não tem que provar nada para ninguém. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus.
Cuidado. Cuidado com os manipuladores. Cuidado com as pessoas que chegam até você para te manipular, para te dominar, para te oprimir, para colocar dúvida na sua mente. Amém? Jesus estava armado com a palavra de Deus. Jesus estava no deserto, mas ele estava armado como um soldado de Deus. Jesus estava armado. E eu quero lhe dizer também que você, como soldado de Deus, eu como soldado de Deus, nós como soldados de Deus, estamos em uma batalha espiritual, onde a nossa mente, ela precisa estar protegida pela palavra de Deus, pelas armaduras do Criador. E eu quero convidar você agora a conhecer as armaduras, a armadura do soldado de Deus. Na época de Roma, o soldado romano, ele tinha armadura. E a armadura do soldado era composta de um capacete, uma couraça, um cinto, um escudo, uma espada e 2 sandálias. A armadura do soldado. Você é soldado. Eu sou soldado. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 em diante, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Soldado de Cristo, você, eu, nós somos soldados de Cristo, soldados de Deus. E nesta guerra, nesta batalha, você precisa vestir a armadura de Deus. E cada um desses itens da armadura tem um significado, tem um propósito, tem uma finalidade. O capacete, a couraça, o cinto, a espada, os sapatos. Espada, palavra. Couraça, justiça. Cinto, verdade. Escudo, fé. Capacete, salvação. Amém? Essas armas precisam estar em nós. O que é o capacete? Protege o quê? Protege a nossa mente.
A sua mente, ela tem que estar protegida pela palavra de Deus. Assim como a mente de Jesus estava voltada para a palavra, você tem que trazer a sua mente para a palavra de Deus. Você tem que colocar a sua mente em conformidade com a palavra de Deus. Você não precisa e não pode olhar, colocar a sua visão, colocar a sua atenção, colocar o seu olhar para o deserto, para a dificuldade. Você tem que colocar a sua mente na palavra. Se a situação lhe diz que você não pode, você tem que colocar na sua mente a palavra que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É o que está escrito na palavra de Deus. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. A couraça fala dos sentimentos, que protege os rins. Essa parte da couraça é a proteção dos rins, é a proteção do peito. Olha, emoções, sentimentos, o seu sentimento, a sua emoção, ela precisa estar protegida pela palavra de Deus. O sentimento de onde emana o sentimento do amor, o sentimento da alegria, o sentimento da paz. O seu sentimento, ele tem que estar protegido por um sentimento maior, que é Deus, que é o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O seu sentimento, a sua emoção, ela tem que estar protegida pelo amor de Deus. Você não pode, de maneira nenhuma, duvidar do amor de Deus. Deus te ama. Deus te ama com um amor superior a todos os amores que existem neste universo. Eu não sei quantas pessoas já passaram na sua vida, mas o amor de Deus é superior ao amor de todas essas pessoas. O amor de Deus é superior ao amor do amigo, da amiga, da mãe, do pai, do filho, da filha, do patrão, da patroa, do marido, da esposa. O amor de Deus é a proteção para os seus sentimentos, para as suas emoções. Amém? Proteja o seu sentimento com a couraça da justiça, com a couraça do amor de Deus. Creia que Deus te ama. Creia que o amor de Deus cobre multidão de pecados. Aleluia. Creia que o amor de Deus é tudo na tua vida. O terceiro item da armadura de Deus é o cinto, que é um símbolo da verdade, que nos prende, que segura a roupa, para que a roupa não venha cair. O cinto tem o poder de segurar, e quem te segura é a verdade. Amém? Fique firme na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O escudo é a fé que nos protege, a fé na palavra de Deus, a fé em Deus, a convicção em Deus, a confiança em Deus, a certeza inabalável em Deus. Como disse Jó: trema eu perante uma grande multidão,
e o desprezo das famílias me apavorem, e eu me cale e não saia da porta. Isto é fé, isto é convicção em Deus. Jó tinha fé em Deus, e ele disse ainda, Jó, ele disse, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorem, e eu me cale e não saia da porta. Não saia da porta. Não. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E ainda depois de consumir da minha carne, verei o Senhor. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Olha o que Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive. Estava difícil para Jó. Ele também estava no deserto, também estava na prova, assim como você. Mas a fé de Jó o protegeu, como um escudo protege um soldado na batalha. Amém? Permita que a fé em Deus, permita que a confiança em Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, está escrito, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A tua fé é a tua proteção. A tua fé é o teu ataque, é a tua proteção, é o que te protege. Amém? Mas um item da armadura do soldado, a espada, que é a palavra de Deus pronunciada, confirmada, falada por você. Glória a Deus por isso. É a espada de ataque, que ataca o inimigo com a palavra. Se o inimigo vem e diz, você não pode, você levanta a palavra e diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se o inimigo diz, olha, tá vendo, todo mundo te abandonou, todo mundo te deixou, todo mundo se esqueceu de ti, aí você diz ao inimigo, no palco da sua mente, você levanta a palavra de Deus e você diz o que Jesus disse. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você diz o que disse o Senhor em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Está vendo? Você confessa a palavra. Você pronuncia a palavra, você levanta a palavra como um soldado na batalha, ergue a espada, usa a espada, coloca a espada, maneja a espada, faça isto. Qual é a tua luta? Qual é o teu deserto? Use a palavra, pronuncie a palavra, proclame a palavra. E assim a última arma, o último item da armadura é as sandálias, os sapatos, que é a pregação do evangelho da paz, é a conduta, é o andar, é o caminhar, é o fazer a obra de Deus. Qual o teu deserto? Qual a tua luta? Levante-se,
calce os sapatos, leve a palavra, faça a obra. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esdras, capítulo 10, versículo 4, diz assim: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou. Se levante, porque te pertence este negócio. Se levante, porque Deus é contigo. Amém? Sejamos como Jesus. Sejamos como Jesus. Seja como Jesus. Qual é o teu deserto? Você está no deserto? É Deus te preparando. Você está no deserto? É Deus te capacitando. O que aconteceu com Jesus depois do deserto? Ele foi fazer o que tinha de fazer. Ele foi exercer o seu ministério. E ali no mar da Galileia, chamou os primeiros discípulos: Pedro, Tiago, João, André, e curou, e libertou. Amém? Quando Jesus ele vai para o seu ministério, e ele prega a palavra do reino, e os enfermos vêm até Jesus, e Deus, por intermédio de Jesus, começa a curar, começa a libertar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. O Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo de número 23, 24 e o 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Jesus, ele começa agora a ser usado por Deus para curar, para libertar. Cada cura é efetuada por Deus através de Jesus. Cada libertação era Deus confirmando para Jesus que ele era o Messias, que ele era o rei, que ele era o escolhido de Deus. Era Deus confirmando a chamada, o ministério de Jesus, a missão de Jesus. Amém? Deus é Deus que confirma. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. Deus, ele vai confirmar o teu ministério, a tua chamada. Guarde esta palavra, porque ela é profética para o teu coração. Deus está falando contigo e te dizendo: eu vou confirmar o teu chamado, eu vou confirmar o teu ministério. Amém? Deus confirmou o ministério de Jesus. Deus confirmou a chamada de Jesus. E ele vai confirmar o teu chamado, a tua chamada, o teu ministério. Amém? Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isto é Deus confirmando. Por que Deus confirmou? Porque Deus não é Deus de dúvida. Aleluia! O diabo veio colocar dúvida na mente de Jesus. O diabo veio colocar dúvida no coração de Jesus.
O diabo veio colocar dúvida no ministério, na chamada de Jesus. Deus não. O diabo veio manipular Jesus. Deus não. Deus veio confirmar. Amém? Deus veio confirmar. Não em palavras, mas em milagres. Cada milagre que Jesus fazia, cada milagre que Jesus operava, era Deus confirmando o chamado, o ministério de Jesus na vida dele. Glória a Deus. Este Deus é demais. Ele não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Versículo 24 de Mateus 5, 4. E a sua fama corria por toda a Síria. E a fama de Jesus. Olha Jesus agora sendo reconhecido. Olha Jesus sendo reconhecido. Olha o ministério de Jesus Cristo sendo reconhecido. Olha o ministério de Jesus sendo reconhecido. Olha Deus mais uma vez provando o ministério de Jesus. Olha Deus mais uma vez colocando reconhecimento no ministério de Jesus. Deus é assim. Pessoas vão reconhecer o teu ministério. Pessoas irão reconhecer a tua chamada. Pessoas irão reconhecer que Deus verdadeiramente é Deus na tua vida. Pessoas irão reconhecer que Deus verdadeiramente te chamou e te escolheu para uma grande obra. Pessoas irão reconhecer que tu és um homem de Deus, que tu és uma mulher de Deus, que tu tens chamada de Deus, que Deus te chamou, te escolheu para uma grande obra. Você crê nisso? Você toma posse desta palavra? Você acredita nesta palavra? Eu estou aqui, debaixo de uma autoridade de Deus, para te dizer que Deus, Ele irá confirmar a chamada dele na tua vida. Deus, Ele é Deus que está me usando para te dizer, capítulo 4, versículo 24 de Mateus, e a sua fama, e a fama de Jesus correu por toda a Síria. Isso é rapidez. Uma coisa que corre é uma coisa rápida. Foi rápido. De repente. Aleluia. A tua fama irá correr. O teu ministério será reconhecido de forma rápida. Vão reconhecer o teu ministério de forma rápida. Amém? E sabe o que aconteceu? E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Está vendo? Isso é Deus. Ele confirma com A mais B o ministério, o chamado, a missão. Glória a Deus. Isto era Deus dando uma tapa na cara do diabo. Entendeu? Isto era Deus dando uma tapa na cara dos infernos. Isto era Deus dando uma tapa na cara dos demônios. Isto era Deus mandando um recado para as trevas. Amém? Dizendo: Jesus, o meu filho, ele não precisa provar nada para ninguém. Que palavra maravilhosa. Eu vou dizer a você mais uma vez: você não precisa provar o teu chamado para ninguém. Você não precisa provar para ninguém que Deus ele te chamou. Você não precisa provar para ninguém que Deus te escolheu.
Você não precisa provar para ninguém que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que é um eleito, que é um escolhido. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem te escolheu foi Deus. Quem prova é Deus. Quem prova e aprova o teu ministério é Deus. Deus, ele provou e ele aprovou o ministério, a chamada de Jesus. Mateus 4:24. E a sua fama correu por toda a Síria. Isto é reconhecimento. Isto é as pessoas reconhecendo. E traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Era Deus mandando um recado e dizendo para o diabo, para os demônios, para toda a oposição espiritual: eu estou provando a você, com A mais B, que quem escolheu o meu filho, Jesus, fui eu. Era Deus mostrando, era Deus provando. Amém? Versículo de número 25. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Olha aí. Olha quantas pessoas seguindo Jesus. Isto é Deus colocando seguidores para seguir Jesus. Isto é Deus colocando pessoas para Jesus. Assim é no teu ministério, assim é na tua chamada. Deus vai colocar seguidores para te seguir. Deus vai colocar seguidores para estar com você. Deus vai colocar pessoas para você cuidar, para você levar a palavra. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu quero lhe convidar a compartilhar esta palavra, a espalhar esta mensagem. Quero lhe convidar a se inscrever neste canal. Quero lhe convidar a ativar o sininho da notificação. Amém? Fica com Deus e até a próxima. Eu não sei qual é o teu deserto, mas fica firme, porque Deus é contigo. Fica com Deus e até a próxima.